Apesar do sucesso estrondoso e da agenda lotada, Silvio Santos nunca deixou de valorizar os momentos ao lado dos seus entes queridos. O apresentador deixa 6 filhas e 14 netos. No que diz respeito à vida pessoal, Silvio Santos também é admirado por suas qualidades como pai e avô. Sua dedicação à família demonstra uma faceta mais pessoal e emocional de sua personalidade. Além do showman carismático que todos conhecem, há um homem que valoriza profundamente os laços familiares. Antes de morrer, falou sobre a importância da família para o médico que cuidou dele. O geriatra Vitor Dornelas fez parte da equipe que cuidou de Silvio Santos até os últimos momentos. Ele publicou nas redes sociais um depoimento em que agradece à família Bravanel pela confiança e revelou um conselho que recebeu do apresentador. O médico escreveu: "Eu jamais vou esquecer do nosso longo bate-papo na noite do dia 19 de julho, quando você me perguntou o motivo de eu não ser casado. Sem graça, respondi que eu era casado com meus pacientes. Ganhei uma lendária risada com a resposta e, de bônus, outra lição. Conheço poucas pessoas que trabalharam mais do que eu, mas a família é muito importante, Dr. Vitor. Não esqueça." Dr. Vitor, e ninguém nunca esquecerá. Esse era Silvio Santos. Família e depois trabalho. Jornalista e crítico de TV Flávio Rico falou com a equipe da Jovem Pan e disse que o final de semana será diferente. Vai ser uma sensação terrível, porque domingo sempre foi o dia do Silvio Santos. Diziam que era o dia da macarronada e do Silvio Santos. Vai sobrar macarronada, mas nós não vamos ter mais o Silvio Santos. Rei da televisão brasileira tinha conexão com todos os públicos. Isso o fazia especial, como conta o jornalista. Ele, quando camelou, e ele nunca escondeu isso, ele se comunicava com as pessoas na Barca Rio-Niterói, inventou um serviço de alto-falante no barco, foi autorizado a fazer esse serviço e se comunicava com as pessoas com aquela facilidade. Foi locutor comercial. Naquele tempo as rádios tinham um locutor comercial, que é aquele cara que entrava no intervalo dos programas só para ler os textos publicitários, né, os foguetes. E o Silvio fazia isso na Rádio de Niterói. Depois foi aprovado num concurso de locutores do Rio de Janeiro. Chico Anísio pegou em segundo lugar, e quando ele veio para São Paulo, ele veio trabalhar na Rádio Nacional com Manuel da Nóbrega e ganhou o apelido de Peru que Fala, que ele ficava muito vermelho no momento que tinha que entrar no ar. E ali ele começou a colocar no rádio e na televisão aquela figura que nós nos acostumamos a ver a vida inteira, da comunicação fácil, de que fala com todos os públicos, e que ele nunca fez isso de forma diferente. Do grande empresário, a colega de trabalho, como ele chamava as moças do auditório, e por quem ele tinha o maior respeito, ele era o mesmo Silvio Santos, e ele conversava da mesma forma e se colocava da mesma maneira. Conhecido como Peru Vermelho, Flávio Rico revela que quando trabalhou no SBT, teve a chance de vivenciar quem era Silvio Santos. Eu convivi com ele mais diretamente quando trabalhei no SBT Repórter, e o Silvio tinha um gabinete em Anguera, na instalação do SBT, muito bonito. Mas se ele frequentou 1 ou 2 vezes esse lugar, foi muito. Cada um carrega boas lembranças do ícone. Falar do Silvio é falar da minha carreira, é falar de uma vida vivida juntos, né? Foram 12 anos no SBT, 6 anos da primeira vez, 6 anos da segunda, e assim, tudo que eu aprendi muito de televisão. Ele dizia que eu sabia fazer televisão, mas ele me ensinou muito, muito, muito. A palavra que está escrita aqui atrás, gratidão, tem tudo a ver com o que eu sinto nesse momento. Porque o Silvio foi a pessoa que soube ler que eu tinha talento e soube ler o meu talento como poucos. Então realmente eu tenho um carinho imenso. É um momento assim, meu coração está dilacerado mesmo nesse momento
com a partida dele e aquela sensação de perdi um pai, sabe? Porque o Silvio foi muito, muito, muito importante na minha vida. O Silvio era um homem de poucas palavras, assim, no contato, mas muito direto. E isso sempre foi muito importante para mim. Ele sempre deu os toques mais importantes da minha carreira. Um homem apaixonado pela comunicação e admirador da rádio. O apresentador era um fã declarado da Jovem Pan. Reservado quanto à vida pessoal, o dono do SBT viu a intimidade da família ser exposta em agosto de 2001, quando a filha Patrícia Bravanel foi sequestrada e passou uma semana em cativeiro. Ela só foi liberada após o pagamento de fiança. Dias depois, o sequestrador Fernando Dutra Pinto, um dos criminosos que integrava o grupo, pulou o muro da mansão da família Bravanel, no Morumbi, e fez o apresentador de refém. Após ser liberto do sequestro, Silvio Santos ligou para a Rádio Jovem Pan e deu uma declaração exclusiva para o Jornal da Manhã. Na ocasião, apresentado por Joseval Peixoto, foi a primeira vez que Cenoura Bravanel falou depois do ocorrido. Oi, Joseval, eu estava vindo para cá de carro, no SBT, e estava ouvindo seu comentário com relação ao governador. Eu posso garantir a você que se o governador não fosse ontem até a minha casa, eu tenho certeza, não é um palpite, eu poderia morrer. Na época, o governador de São Paulo era Geraldo Alckmin, atual vice-presidente da República. O Fernando certamente morreria e mataria 3 ou 4 policiais que lá estavam. Geraldo Alckmin ontem, ele, na minha opinião, e eu estou certo disso, absolutamente certo, ele ontem salvou algumas vidas, alguns chefes de família da Polícia Militar. Só isso. Se eu não quero fazer entrevista, se eu não dei pra ninguém, eu dei pra Jovem Pan, porque eu sou fã da Jovem Pan, e porque eu saio de casa ouvindo a Jovem Pan e fico bem informado. Parabéns a vocês pelo noticiário da manhã e da tarde também. Eu venho pro SBT ouvindo a Jovem Pan, o Jornal da Manhã, e vou pra minha casa ouvindo a Hora da Verdade. Geraldo Alckmin relembrou o caso em que participou das negociações para a libertação do apresentador. Isso foi em 2001. A Patrícia havia sido sequestrada e depois de resolvido o sequestro, mas houve um tiroteio com a polícia, entre os sequestradores e a polícia, e um dos sequestradores, Fernando Dutra Pinto, eu acho que ele, sabendo da dificuldade de sair de São Paulo, de fugir, eu acho que foi à casa do Silvio Santos, fez o Silvio Santos de refém, eu acho que tentando arrumar uma maneira de arrumar um helicóptero, uma forma dele fugir. Só que tinha uma jornalista lá cedinho, 6 horas da manhã, na porta da casa, tentando, na saída do Silvio Santos para o SBT, pegar dele ali na saída, no carro, cedinho, uma declaração, alguma coisa sobre o sequestro da Patrícia, que já estava resolvido. E ela viu quando o sequestrador entrou e avisou a polícia. E aí a polícia cercou ali a casa e ficou um impasse, porque o sequestrador dentro de um cômodo com o Silvio Santos, 2 armas, 2 revólveres na cabeça, e aquilo não se resolvia. Eu vim acompanhando desde cedo, desde a hora que começou o sequestro pela segurança pública. Quando foi 10h30 mais ou menos, o secretário da segurança pública me ligou e falou: olha, o Silvio Santos tinha o meu celular, me ligou, falou que se você for lá, o sequestrador se entrega. Aí ele falou: olha, mas nós entendemos que não pode, porque vai abrir um precedente, não é adequado, então entendemos que não pode. Aí esperei, 10h30, 11, 11h30, meio-dia, 1h da tarde, 7 horas depois do sequestro, não se resolvia. Eu lembrei de um professor de medicina que dizia: quando você tiver um caso grave, não se omita. E aí eu falei: não, eu vou lá. Aí fui, desci numa escola que tinha uns 3 quarteirões ali, fui a pé. E
Mal o pessoal percebeu, já tinha entrado na casa. Entrei, a casa estava vazia, só nesse cômodo o Silvio Santos e o sequestrador, um colete balístico ali na porta e a polícia ali na porta, fortemente armada, e o comando era na época do capitão De Luca, que hoje é coronel, e que era o do departamento antissequestro da Polícia Militar. Aí cheguei na porta, falei: Silvio, é Geraldo Alckmin. Aí entrou o Silvio Santos em ação, né? Falou: olha, governador, esse rapaz vai fazer faculdade e tal, e deu aquela conversa boa dele, né? E eu falei: olha, eu vou ficar aqui do lado, eu estou passando aqui para o comandante da operação, sigam rigorosamente as instruções do capitão De Luca. Aí ele deu a instrução: desarmar as armas, tal, abrir a porta, jogar as armas, as munições, tal. E aí já entraram e prenderam o sequestrador. E eu me lembro que o Silvio Santos estava até de bermuda, porque eu acho que ele estava fazendo ginástica, eu acho, na academia ali na casa, quando houve o sequestrador entrou. E duas coisas, Elisângela e Evandro, me chamaram a atenção. Uma, o bom humor dele, porque logo depois foi para a imprensa, né? Olha, o sequestrador já está preso e o Silvio Santos já está liberado. Aí acho que a esposa dele ligou. Ele atendeu no celular e brincou. Falou: olha, não foi dessa vez, né? E a outra, cuidado com o rapaz. Olha, eu prometi roupa para ele, vou buscar as roupas e pá. Então, mais momento tenso, mas graças a Deus com um final feliz. E lembro de um outro fato: ele ouvia muito a Jovem Pan, o Silvio Santos, e houve uma crítica ao fato de eu ter ido lá para ajudar a liberar o Silvio Santos de alguns editoriais de jornais, de rádio. E ele, no outro dia de manhã, que não dava entrevista, ele do carro deu uma entrevista para a Jovem Pan defendendo, dizendo: olha, ninguém sabe como é que podia ter terminado, né, esse sequestro se não fosse a presença do governador e tal. E depois me encontrei com ele algumas vezes, especialmente lá no SBT. Ele também fez questão de falar do bom humor e da empatia de Silvio, que alegrava os domingos das famílias brasileiras com o seu programa. Eu acho que ficam vários bons exemplos, né, para a geração mais nova, especialmente na comunicação. Primeiro, o lado alegre, né? Diz que um estado de permanente bom humor é uma das melhores provas de inteligência. Silvio Santos era bem humorado, né? Até no sequestro que ele sofreu lá como refém, ele sentia isso, o seu bom humor. Então, ele alegrava os domingos das famílias brasileiras. Não tinha domingo sem o programa do Silvio Santos. Então eu diria que uma característica dele é essa comunicação mais descontraída, mais direta, uma empatia e uma participação do público. Não era uma coisa de cima para baixo, mas ele andava no meio do público, né? O público era a festa do seu programa. Então, eu diria que ficam aí bons ensinamentos e boa lembrança, né, de um grande comunicador que começou lá no Rio de Janeiro, vendedor, né, na rua, e construiu um verdadeiro império de comunicação. Alckmin compartilhou uma lembrança pessoal de sua juventude, quando participou do programa Cidade contra Cidade, apresentado por Silvio Santos na década de 70. Hoje a gente tem um outro slogan, né? Carecas, que elas gostam mais, né? Mas isso foi na década de 70, final da década de 70. Eu era prefeito de Pindamonhangaba e o Silvio Santos tinha um programa na televisão chamado Cidade contra Cidade. Era um programa que fez muito sucesso na época. Então ia uma cidade, Pindamonhangaba e Barretos, e aí disputavam quem ganhava. Então
uma dança da cidade, o artesanato, uma música, uma cantora da cidade, a moça mais bonita, uma pessoa ia lá responder pergunta. Nós tínhamos lá um engenheiro que era uma enciclopédia, né? Então respondia tudo, coisas da cidade, divulgava muito a cidade, e quem ganhasse, ganhava uma ambulância, a Santa Casa. Então Pinda se inscreveu, foi chamada, foi e ganhou. Eu passei o mês inteiro, os domingos, com o Silvio Santos lá não era no SBT, não existia SBT, era num teatro que gravava os programas. E toda vez ele me chamava, subia lá no palco, fazia as apresentações, e a cidade inteira participava, vibrava, né? E um ônibus de pessoas de Pinda e também das outras cidades. Nós participamos 4 vezes, nós ganhamos 3, tivemos 3 vitórias, ganhamos 3 ambulâncias para as entidades lá de Pinda, e aí conheci melhor o Silvio Santos lá no auditório, era imbatível, né? Melhor animador de auditório não existia, e deixava as pessoas à vontade, né? E era muito engraçado. Então foi aí que eu conheci o Silvio Santos, década de 70, eu tinha 24 anos de idade, e ia comigo a Lu, que era namorada naquele tempo, não era nem casado ainda. Então, Cidade contra Cidade fez um grande sucesso naquele tempo.